Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um podcast Bora Liderar. E hoje o meu convidado aqui mais especial é o Hilton Filho, Hiltinho, como todo mundo conhece ele aqui em Lagoa da Prata. Ele é empresário, ele está hoje exercendo várias funções dentro da empresa, funções essas que você que é líder pode sim estar exercendo na sua empresa também. Então, ele é fundador, ou seja, founder de uma das empresas, ele é sócio, ele é gestor, que nem a gente estava conversando aqui, né? Às vezes, muita gente coloca nome difícil para as coisas, né? CEO ou pessoa que está gerindo essa empresa com mais de 10 pessoas. Mas o Hilton está aqui hoje para falar das empresas, para falar de parte pessoal de liderança dele, mas acima de tudo mostrar para você, empresário e empresária, que a gente nunca constrói um líder de um dia para a noite. Gasta muito tempo, gasta muito desenvolvimento, mas no final você pode ter, igual o Itinho, está à frente das empresas, da Máxima Atacadista, da Santos e Silva, e ainda tem mais novidade da carreira dele de empresário aqui para contar para a gente. Meu parceiro, seja bem-vindo. Obrigado. Conta um pouquinho para nós aí da sua história. Gente, quem acompanha o nosso podcast sabe, aqui, falei que o Itinho tem nada gravado, pensado no que vai ser, a gente é para bater papo. Quando surgiu essa... Se foi já um pensamento já desde sempre, mas como que surgiu aí o trabalho, como que surgiu esse significado de entregar, né? E eu tenho certeza que você, como eu, a gente teve a nossa parte aí de intraempreendedor, né? De investir no negócio dos outros. Eu investi no negócio do meu pai, por exemplo, o Wilton vai contar a história dele. Mas para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa de pessoas, né? Sim. De pessoas que passam pela nossa vida. Então, meu parceiro, seja bem-vindo. E Obrigado. começa contando para nós aí quem é você e tudo mais, para a gente bater esse papo aí. Deco, valeu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de participar, de contar um pouquinho da minha história e falar, como eu sempre estou dizendo, sobre esse ramo que eu tanto amo, cara. Eu sou apaixonado pelo ramo de venda do porta a porta. Cara, começando já desde aqui da cidade até o cara que sai e vai lá na ponta. E eu tenho um interesse também genuíno pela mulher que está lá vendendo esse produto, porque no final são elas que fazem cara, tudo acontecer. Mas a minha história, eu falo que a minha história começou com meus pais, né? Os princípios que fazem toda a diferença hoje, que é aquela base bem montada, cara, eu aprendi com eles. Então, meu pai é pedreiro, minha mãe é empregada doméstica. E com a minha mãe eu aprendi muito sobre finança, mas aquele jeito assim, ó. Você vai começar a trabalhar? Vou. Não deixa vir cobrador aqui em casa. Então, bicho, não gasta mais do que você ganha. Já começou assim, sabe? E talvez eles nem perceberam que estava fazendo isso, sabe? Mas o meu pai, por exemplo, meu pai é pedreiro, trabalha para ele. E para mim, meu pai é um excelente vendedor. Não, mas eu sou vendedor, eu sou pedreiro. Cara, você é um dos melhores vendedores que eu já conheço, porque ele tem um interesse genuíno com o pós-venda, com o cliente dele. Então eu nunca vi meu pai ficar à toa, cara. Sempre tem fila de espera, sabe, pro meu pai. E meu pai é aquele cara que você coloca na obra, e é muito difícil achar pedreiro assim, né? É o pedreiro que você coloca na obra e que você fica tranquilo. Ele não pega empreita, é só por dia, mas, cara, ele não para, ele não deixa o servente dele ficar parado. Você coloca o eletricista lá, ele tá de olho, ele é chato com o acabamento, ele é aborrecido com como que vai ficar. E acaba que eu fui aprendendo essas coisas com ele. E quando eu comecei a trabalhar, né, eles vieram, olha, cara, chega mais cedo. E você tem que ter comprometimento, porque a pessoa está te pagando. Então, se você não trabalhar no horário que estão te pagando para você trabalhar, você está roubando quem está te trabalhando. Quem está te pagando, né? Quem está te dando um emprego. E aí eu comecei a trabalhar de ajudante pintor com meu tio. Ele era famoso aqui na cidade, o Nê, não sei se você lembra do Nê. Lembro. E eu sempre olhei muito para ele, porque o Nê, o tio Nê, cara, ele era um pintor com equipe grande, pegava várias obras, e o cara tinha umas 10 casas de aluguel. Eu olhava aqui e falei, cara, dá para ganhar dinheiro com pintura. Eu falo que dá para ganhar dinheiro com tudo. Se você tiver determinação, se você for focado, você não gastar mais do que você ganha, você reinvestir na sua empresa e souber montar um time, cara, dá para ganhar dinheiro com qualquer coisa. E aí, eu trabalhando com ele um tempo, quando eu comecei a comprar minhas ferramentas, meu sonho era ter um Fit Uno, colocar uma escada em cima, um compressor e montar uma equipe para mim e começar assim. Eu já tinha esse sonho de empreendedor. Só que esse sonho morreu quando alguém pediu para assinar minha carteira. Que eu estava pintando a casa do Vanin, que se não o maior, é um dos maiores no nosso ramo hoje, atacadista. E eu trabalhando lá pintando a casa dele, ele gostou de mim, estava precisando de funcionário, falou, me ajuda a contar a mercadoria. Eu falei, irmão, eu estou pintando a sua casa. Ele, não, mas eu te pago o mesmo valor, me ajuda aqui.
E aí, como eu sempre gostei de entregar muito, cara, eu me joguei de cabeça naquilo. E comecei. Aí ele, não, você tem que trabalhar para mim, você tem que trabalhar para mim, que eu vou assinar sua carteira. Eu falei, carteira assinada é bom, né? E eu larguei o sonho de trabalhar para mim na pintura e fui trabalhar no galpão dele. Né? No início, cara, era contar mercadoria, separar pedido. Quantos anos, Hilton? Eu tinha 17. Comecei a trabalhar com 14 na pintura, então fiquei 3 anos. Eu acho que minha história tem muito 3 anos, assim. 3 anos na pintura. Depois eu fui trabalhar para ele, tinha 17. Trabalhei lá por 3 anos e aprendi. Cara, foi uma faculdade lá. O Vaninho é um cara que com um feeling para negócio e um cara gigantesco. Não é à toa que tá onde tá, que alcançou o que alcançou. Eu aprendi muito com ele. Ele me deu uma base excelente, assim, o básico bem feito. Nada de inovador, mas o básico bem feito. Ele me deu uma base muito boa. Eu trabalhei lá por 3 anos e aí eu recebi uma proposta de ir para a rua. Então, eu era gerente dele, aí saí de lá e fui trabalhar na rua. Falei, cara, é uma oportunidade melhor para ganhar mais. E até hoje, né, todo mundo tem essa ideia, cara. Lá na rua dá para ganhar mais do que trabalhando de CLT aqui. Pelo menos a ideia era essa, né, na época. E aí eu fui. Aí o Gordo, que é meu sócio hoje, me chamou, cara, vamos trabalhar para mim? Comigo, não é para mim. Vamos de sociedade? Eu falei, não, eu nunca trabalhei. Eu falei, não, mas não vai ter erro, eu já estou te olhando aqui tem muito tempo. Até falo muito isso, cara. Onde você está sendo observado. Não pensa que nunca tem ninguém te olhando, cara. Onde você está, independente do que você está fazendo, faz bem feito que sempre tem alguém te olhando. O mercado reconhece, né? Eu já, cara, peguei funcionário, olhando o cara trabalhando no supermercado. Garçom, cara, você olha garçom, você vê a diferença de atendimento. Quando o garçom chega para te atender, que ele quer te atender, cara, quantos empresários não estão indo no restaurante aí para, sei lá, tomar uma cerveja, para almoçar, para jantar, e você chega e atende o cara bem, ele te vê, ele fala, opa, esse cara é bom. Então, eu fui observado lá no Vanin na época. E aí o Gordo me viu, me chamou, fui trabalhar, trabalhei 3 anos na rua. E não é que deu errado na rua, deu certo. Só que a proposta que eu tinha para voltar para a Lagoa para trabalhar aqui era só um pouquinho abaixo do que eu fazia lá. Eu falei, cara, eu prefiro ficar em Lagoa. Todo o esforço quando você vai para a rua, né? Depois eu vou explicar para o pessoal entender, né? Nossa, gigantesco, porque assim, a rua é bom, dá dinheiro. Eu acho que as oportunidades são muito boas, principalmente para um cara igual eu, que nessa época eu tinha largado a escola. Eu parei no primeiro ano do 2º grau, faltando 2 anos para formar, eu larguei a escola. Depois eu fui formar no Acertando Passo, lá em Artes, no EJA lá. Mas eu não tenho curso superior. É uma boa opção. E dá para ganhar, dá para ficar rico trabalhando na rua. Só que todo mundo que você conversa, cara, a ideia é o quê? Eu quero ganhar dinheiro lá na rua, mas eu não quero ficar lá a vida toda. Né? É o sonho de todo mundo e alguns se planejam muito bem para isso acontecer. E aí eu tinha proposta aqui na cidade e eu falei, cara, não quero mais ficar aqui na rua. Já tinha comprado meu lote, tava pensando em casar. E aí voltei para o Silvânia de novo. Fiquei lá 5, 6 dias e recebi a proposta do Gordo, que era meu sócio, que começou o atacado dele, para ser gerente do atacado dele. E aí, cara, eu abri, eu acho que eu fui corajoso, porque era uma empresa que estava começando. Então eu estava saindo do Vanin, que já era uma empresa, era maior na época da cidade, com estrutura, já tudo, cara, para arriscar. Porque aqui já tinha um gerente, já tinha um cara muito competente que está lá até hoje. E aqui ainda não tinha. Cara, e aí teve proposta de salário melhor de cá, eu abri mão na época, tipo assim, eu ganhava R$3.500. Eu abri mão de ganhar R$4.500, de R$1.000 para arriscar de cá. E graças a Deus foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. De abrir mão do agora, que muita gente tem dificuldade. Para mim também foi difícil, não falando que foi fácil para ele. Porque assim, cara, você pensa, eu tava querendo casar, né? E R$1.000, hoje R$1.000 faz diferença. Pega aí, 14 anos atrás. 14 anos atrás, no mínimo R$3.000, R$4.000 de diferença hoje. Hoje. Então abri mão disso porque eu acreditava muito no projeto. E acreditava em mim também. Que eu ia pegar e ia fazer acontecer, ia dar certo. E aí eu já entrei nesse negócio como gerente. E aí foi aquela história, né? Saber chegar, porque já tinha uma equipe ali.
E tem gente que não já reparou, tem gente que não sabe chegar. Acho que a minoria sabe. É. Faz. E aí, e eu sempre fui líder de muitas coisas que eu participei. Sabe quando eu falo que o líder ele é levantado naturalmente. O chefe ele é imposto, né? Você chega e impõe. Eu fui imposto lá. Ó, tá aqui, o Wilton agora é chefe de vocês. Só que eu fui imposto como chefe, mas eu entrei como líder. A minha cabeça era de liderança. Falei, cara, eu não vou chegar com o pé na porta. Vou chegar de fininho. Vou chegar e vou fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí eu fui ganhando todo mundo, igual eu sempre fiz em tudo. Porque as outras coisas, escola, esporte, que eu fui levantado como líder e tinha pessoas seguindo, foi naturalmente, não foi imposto. Então eu sabia que eu ia conseguir fazer isso também na minha vida profissional. E aí, a Santos e Silva, eu comecei lá, cara, era bem menor do que hoje. Eu acho que de lá para cá, um crescimento de mais de 1000%. Mais de 1000% nesses 14 anos. E aí, veio pandemia. Na pandemia veio uma proposta. Falei, cara, eu quero uma outra pessoa de fora do nosso mercado. Falei, eu tô com uma proposta para você. Tipo assim, no meio da pandemia, cara. Eu quero abrir uma loja, um atacado, para vender para a turma das viagens, para os rifeiros. Gente, quando eu falo rifeiro, não é pejorativo, tá? É o que todo mundo usa. Aí tem gente que fala, não é rifeiro mais, é vendedor ambulante. Mas, cara, é o nome que ficou. Eu gosto do nome. E principalmente pra gente que a gente parece novo, gente, mas a gente nós já temos pensa meio rodado. Carga já. Então, na época, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre esse ramo, gente, que é um ramo extraordinário. E você que não é daqui da nossa cidade, Lago da Prata, nós vamos explicar hoje o que é esse ramo, que é o canal de vendas porta a porta, certo? E a gente vai explicar para vocês o que é esse mercado, mas o termo, como o Wilton disse, realmente, gente, é porque a gente lembra da época, né? É rifa, né? Então você fala, a gente usa esse termo mesmo. Aí Mas foi modernizando, né? Foi modernizando. Agora já tem falando, gente, já tem cliente meu, não, sou representante comercial. Ó, E não tá errado. sim, Cara, gera credibilidade. Gera sim. Né? Mas assim, pra conversa nossa aqui é o rifeiro. E aí esse cara me chamou, cara, vamos abrir uma loja junto? Só que eu tinha um planejamento de vida na época, aí nessa época eu já estava ganhando uns R$8.000 por mês. E eu já tinha um planejamento de vida até 2032, que era uma data que eu falei, cara, quando eu tiver 44, 45, eu quero tirar um pouquinho o pé. Na época a ideia era essa, né? Só que a gente faz plano e Deus fica rindo da gente, né? Mas pera. E aí eu recebi essa proposta e eu não aceitei. Falei, cara, não quero, já estou planejado já, eu já tenho um planejamento. Foi quando eu comecei a estudar, que eu voltei a ter, eu nunca tive gosto de estudar. Foi quando eu aprendi a gostar de estudar. Eu só estava com 29, 30 anos mais ou menos. E aí, eu neguei a proposta e cheguei em casa e contei para a esposa. Cara, eu recebi uma proposta assim, assim. E ela, e aí? Eu falei, não quero. Eu já tô com o planejamento feito, eu não quero mudar nada, tá confortável onde eu tô. E na Santos e Silva, eu tenho a liberdade de um dono. E na época os donos de lá, o Gordo e o Adriano, ia lá 10, 20 minutos por dia e deixou eu trabalhar. Porque eu entregava muito resultado. Né? E nunca... Depois eu vou contar algumas coisas sobre liderança, a gente fala sobre esses outros pontos. Mas aí, a minha esposa, cara, beleza, mas você tem que falar com os dois que você recebeu a proposta. Eu disse, não, mas pra quê? Né? Mas mulher tem mais sabedoria que a gente, né? Falei, então tá, você tá falando, né? E aí chamei os dois no outro dia e falei, recebi uma proposta, eu já neguei, eu não vou. A gente tá no meio da pandemia, e na época tava começando a vender muito no meio da pandemia. Então no meio da pandemia, mesmo se eu fosse, não ia ser assim, eu vou preparar, mas eu não vou, eu já neguei a proposta. Aí eles, não, mas espera aí, você não vai sair não? Eu falei, não, eu tô falando que eu não vou. Não, mas você não vai, que você já recebeu a proposta, que corre isso aí, e aí vamos te fazer uma contraproposta. Eu falei, tá, beleza. E aí no outro dia cedinho chegaram, me chamaram, e aí? Foi a primeira vez que eu escutei, né? Quanto você quer ganhar? Eu falei, cara, o mercado me valorizou. Porque é muito fácil, falar assim, eu estou valendo 20 mil.
Mas tá, alguém paga? Não, então você não vale. Isso. Né? Coisa é o que você acha, coisa é o que o mercado vai te entregar. Agora, quando o mercado falou, aí é diferente. Porque eu sabia que eu ia conseguir lá. E que era muito, muito mais do que eu estava ganhando. E isso, o que você quer ganhar? Quanto que você quer ganhar? E eu falei assim, na época eu estava estudando muito longo prazo, estava com essa ideia fresquinha na cabeça, eu falei assim, mas não é quanto que eu quero ganhar. Ou como assim? É quanto que vale o tempo de vocês dois. Hã? Porque se eu sair, vocês vão arrumar outro. Vai arrumar melhor do que eu. Nem formado eu não sou. Não tem formei no ensino médio. E tem gente muito melhor do que eu. Só que Deus deu oportunidade para mim, eu entendendo que eu tenho uma deficiência maior do que um cara que é formado, eu abracei com unha e dente. Eu estou fazendo acontecer. Vocês vão arrumar, mas quando? E se arrumar e der errado? E esse tempo? Vocês vão ter que cair aqui para dentro e agarrar. Então, quanto que vale o tempo de vocês? E aí eles entraram com a proposta, um salário fixo ou comissão. Eu falei, lógico que é comissão. Estou fazendo a loja crescer, eu estou vendo a loja crescer nesse tempo que eu estou aqui e vai crescer mais. E aí, cara, pronto, cheguei em casa, abracei a esposa chorando, falei, acabou, fizemos a vida, agora estamos... Isso era agosto. E aí eles, não, mas nós vamos começar a te pagar isso aí em janeiro. Eu falei, não tem pressa, eu não ia sair. Eu estava feliz com os 8. E aí, quando deu janeiro, começou esse novo formato. E aí, em fevereiro, eu peguei o dinheiro. Era muito dinheiro para mim. Eu falei, cara, que bosta. Como assim, que bosta? O dinheiro era bom. Tô falando que é ruim. Só que eu tive que pegar para falar, não era o dinheiro. É outra coisa agora. Porque eu não mudei meu padrão de vida. Eu não mudei de casa, eu não troquei de carro. Eu não, sabe? Eu não comecei a andar com outras pessoas. Meus amigos são os mesmos até hoje. Eu acho que isso é muito importante a gente fazer. Aí, eu tava guardando mais dinheiro, investindo mais dinheiro. E aí, eu calado. Janeiro, fevereiro, março. Aí, acho que em maio, a minha esposa, opa, tem alguma coisa errada com o selo. Eu tava sentindo. Porque a mulher vê, né, cara? O que você tem? Você vai falar que eu tô doido. O quê? Cara, eu vou sair da loja. Vou sair da Santos e Silva, porque não é dinheiro que eu queria, não. Eu quero ter o meu negócio. E é só que agora eu não quero o consórcio que me chamou também, não. Agora nós vai na cara e na coragem, no peito e na raça. Já tinha juntado um dinheiro, que não era muito. E ela foi, cara, você só não pode ficar assim. Então, Te apoiou. Onde você for, eu sei que você vai fazer dar certo. Você tem que estar bem. Vixe, isso aí foi, sabe? Sabe aquele... vai! Foi, nossa, eu me emociono quando eu conto isso, sabe? A minha esposa sempre me apoiou muito. Aí a importância de ter boas pessoas, né, ao redor. E quando tá errado também, não é só vai que vai dar tudo certo, opa, que vai dar errado. A maioria das vezes que eu errei foi quando eu não é pesquisei, foi quando eu não consultou, não né? consultei, a palavra foi quando eu não consultei. E aí, a verdade é quase uma conselheira, né? Fala, a danadinha, né, Bedinho, minha conselheira. Conselheiro, e é verdade mesmo. E aí, cheguei pros dois, o gordo Adriano falou, ó, você vai falar que eu tô doido, não tô saindo. Você tá doido, eu falei que você ia falar que eu tô doido. E não me oferece mais dinheiro, que não é dinheiro agora. Eu só não quero mais contar a história de vocês dois, eu quero contar a minha agora. Eu já fiz muita coisa aqui, o time tá totalmente preparado. Vou preparar mais, vou deixar tudo muito pronto, mas eu tô indo. E aí foi que desespero. Não é possível, você não pode, você não pode. Eu falei, não tem opção. E aí toparam com o cara do sistema, com o Daniel da Exact. E o Daniel, não deixa o homem sair não, que não arruma. Aí no outro dia de novo, mais uma proposta. Vamos conversar de novo. Gente, não faz proposta mais não, eu já tô achando que eu tô doido, né? Não, mas é diferente agora. Você continua aqui na Santos e Silva, como gerente, né, o gestor, e a gente abre um negócio junto. Você pega o dinheiro que você tem, põe lá, a gente pega o mesmo valor, põe também no mesmo ramo, os mesmos clientes, porém produto que não tem aqui você coloca de lá. Você continua com a segurança e com o seu negócio. E lá 50% seu, 25% de cada um da gente. As decisões todas suas, você vai fazer do jeito que você quiser. Nós não vamos te amolar com nada. Eu falei, cara, então pronto, né? De Deus, né?
dois sócios, que eu acho que é o sonho de todo mundo. É. Cara, eu gosto muito, a gente dá muito certo. Nunca teve briga. E os dois são sócios há mais tempo, eu nunca vi os dois brigar. É sempre um respeitando o limite do outro. Então você vê que um cuida mais ali do contas a receber, o outro cuida mais de negociação com o cliente, eu já sou mais comercial. Aí um não fica, sabe? Entrando na área do outro, né, gente? Cara, Beto, você tem ideia, quando eu era gerente lá, eu sou ainda, né? Mas na época que eu era só gerente lá, que eu tinha o time, eles nunca atravessaram conversa com um funcionário sem passar por mim antes. Eles nunca tiraram a minha autoridade, só que a responsabilidade toda é minha. Sim. Cara, o que der errado não quero nem saber quem foi, é você. Eu sempre aceitei isso também, e é muito bom quando a gente aceita isso, né? É. Cara, o responsável pelo time é eu. Né? Então, a carga da responsabilidade do gestor, ela vem com uma cobrança de si mesmo madura. Não tem que esperar a vinda da direção, né? E é muito importante esse ponto que você levantou, e para você que é empresário, independente do tamanho do segmento que seja, o acordado não sai caro. Mas se você contrata alguém para tomar decisões, né, Hilton, você não pode passar por cima dessa pessoa. Você não pode deixar que você tem um gestor comercial que cuida de 10 vendedores, mas quando você chega na empresa, um vendedor chega e pede uma condição diferente para você e pede uma autorização, você vai lá e passa por cima do seu gestor comercial. Isso não pode acontecer. E aqui quem está dizendo é o Hilton que viveu isso. É. Né? Não é o Derek só que está lá na literatura ou que vive isso, mas é uma pessoa que viveu na pele, né? Porque isso faz uma diferença, não faz? Quando você é um líder Nossa. de alto padrão? Totalmente. E assim, o problema não é você enxergar o erro e ver o erro e ver que está errado. É você atravessar e tirar a autoridade de quem você colocou como autoridade. E aí ele sempre vem aqui, peraí, cara, eu tô vendo isso, isso, isso. Não é que você não vai questionar, é que você vai questionar com a pessoa certa. Então você colocou alguém como líder, lá na Santos e Silva hoje a gente tem 8 líderes, um para cada setor. Eu nunca gosto de um líder falando com mais de 10 pessoas que começa a ficar muita coisa para uma pessoa só. Cara, eu não vou em funcionário dessa equipe para questionar alguma coisa, não, é o líder. Cara, eu tô com você. Então eu te pago mais, é mais carga, mas eu não tiro a sua autoridade. E eu dou muita liberdade em questão de processo. Cara, Derek, você está aqui no processo de separação, conferência e entrega, que é a expedição. Cara, eu acho que não está funcionando isso aqui. Senta aqui. Quer trazer mais gente do seu time? Cara, o problema está aqui. E aí? Você está fazendo o dia inteiro, Derek. Quem é melhor para fazer isso? Eu ou você? Você, bicho. Então, quando eu dou liberdade para você desenvolver processo, lógico que eu estou junto eu falo que eu sou o cara negativo da reunião. Porque eu fico sempre pontuando o que pode dar errado. Aí, às vezes, dá a impressão de que eu não quero fazer, mas não é. Porque eu tenho que colocar o que pode dar errado. Porque se é a hora de fazer, se der errado, a gente já pensou nisso antes. E aí, eu vejo assim, grande parte do time lá, você consegue achar um pedacinho do cara em cada etapa ali. Então tem a menina lá do financeiro. Ela sente esse orgulho. Cara, um monte de coisa aqui foi eu. Tem um pedacinho, aí gera esse negócio de pertencimento. Gera. Cara, isso aqui foi eu. Tem gente que acha que isso é bobagem. Cara, faz uma diferença gigante. Você dá liberdade e autonomia. Lógico que é cobrar o resultado. Né? Tem gente que acha que trabalhar para mim é uma maravilha. Eu cobro o resultado. Sim. Eu sou chato. Só que eu tento criar um ambiente legal para trabalhar, mas tem cobrança. E eu falo que o que tem que ser feito faz muito mais pressão do que eu. Porque eu tô aqui com você tá aqui com... Você tem lá a ótica. Então você prometeu para 10 clientes que você vai entregar o óculos de cada cliente sexta-feira. Você vai e põe os pedidos lá em cima lá. Não sei como funciona, né? Mas você põe lá os pedidos para as meninas entregar. Isso aí mesmo. E aí você fala com as meninas, olha, esses clientes vêm buscar sexta. Acabou. A pilha de pedido faz pressão para ser entregue. Só se você consegue embutir na cabeça do seu time que a gente tem um compromisso muito sério com entrega. Eu tenho uma frase lá que ela é o terror de muita gente. Eu não perco pedido. Porque o meu cliente, Derek, um pouquinho diferente do seu, e às vezes tem semelhança que você me fala, meu cliente é assim, ó. Cara, a gente tá... Amanhã é sexta-feira, a gente não trabalha. Vamos porque amanhã tá funcionando normal, semana normal. Sexta-feira é dia de carreta carregar. Para os clientes que viajam lá para o Pará, então o cara vai de avião, vai de carro pequeno,
E aí ele põe a mercadoria toda numa carreta aqui, e essa carreta entrega a mercadoria para ele lá. E aí ele pega essa mercadoria, para quem não conhece o ramo, ele tá lá ele mora em Lagoa, aí ele sai daqui e vai trabalhar lá no Pará. Então, ele tem uma cidade onde ele tem um cômodo alugado, às vezes uma casa, e essa carreta sai daqui, leva essa mercadoria toda para ele, aí ele chega lá e lá ele vai vender de porta a porta. Então, quando ele sai, essa carreta vai levar a mercadoria para ele. E a carreta, ela não atrasa. A carreta carrega a cesta e sai no sábado. Então, se esse cara me pede para sexta, eu tenho que entregar na sexta. Porque se eu não entrego na sexta e ele vai contando que eu entreguei, a outra carreta só sai na outra sexta. Esse cara perde uma semana de trabalho lá. Ele fica parado lá gastando, porque tem despesa, e perdendo venda. E o time dele, né? Perdendo mais tempo. pessoas, né? Perdendo tempo e eu vendo para ele no prazo, cara, ele vai atrasar o pagamento comigo porque eu atrasei com ele. Então a gente tem um compromisso muito grande com prazo e com entrega do que você pediu. Então você chegou lá. Eu não sou obrigado a te falar que eu vou te entregar a caneca. Irmão, mas se eu te falei, acabou. Se eu te falei, você vai receber. Então a gente tem todo um sistema que funciona, né? Onde o cara chega, passa a pré-venda, que ele saiu da loja ali, que ele comprou, e vai receber lá. Porque já pensou, Derek? Você vai e pede aí, você vende 1000 canecas dessa aqui na viagem. Então você trabalha 4 semanas, toda semana você entrega 250. E aí, o Wilton te prometeu que vai te entregar. Você chega lá, tem todas as mercadorias, o Wilton não entregou as canecas. Você vai perder venda de uma semana de caneca por causa da minha falta de compromisso. Então, como isso faz parte da nossa missão e dos nossos princípios, cara, essa obsessão pelo cliente, a minha equipe entende isso muito bem. A gente não perde pedido. Porque eu não estou perdendo um pedido. Eu estou perdendo um cliente. E esse cliente, ele vai puxando mais um monte de coisa, né? Nosso dado de 50 mil habitantes, gente, aqui, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia onde é melhor, onde é pior, as falhas, os pontos altos, os pontos baixos, isso faz uma diferença muito grande, né? E pensando aí na sua trajetória de liderança, nesse momento que você teve a oportunidade, né? Eu vou para o meu negócio ali mesmo, com sócios e sócios bem gabaritados, né? Que poderiam te dar um suporte em dado momento e tudo mais. Foi diferente o seu negócio do que gerir o negócio dos outros, né? E quando você foi muito firme de falar, né? Eu quero contar a minha história, né? E eu sinto isso também, divido com você, porque até há um tempo atrás, contava a história da minha família, né? Hoje eu posso contar sobre a minha história. É diferente quando a gente pisa, né? E sente aquela responsabilidade do nosso negócio. Você sentiu isso? Eu senti que ia ser um desafio ali diferente. Sim, Derek. Tinha desafio diferente. Mas você acredita que a sensação de eu não senti, por causa do modelo que eu já trabalhava na Santos e Silva, eu não cobro de ninguém. Você nunca vai ver eu cobrar funcionário ter cabeça de dono. Eu não cobro isso. Tem gente que acha certo, eu não estou nem no certo nem no errado, mas eu não cobro. Porque assim, para cobrar que o cara tem que ter postura e cabeça de dono, ele tem salário de dono. Ele tem a liberdade de tempo e de horário de dono? Não tem. Eu falei, então você não vai cobrar isso. Agora, se a pessoa quiser fazer, mesmo sabendo que ela não tem, cara, beleza. Foi o meu caso. Eles nunca me cobraram ter cabeça de dono, mas eu tinha. O seu posicionamento sempre foi esse? Deu certo para mim? Deu. Vai dar certo para todo mundo que fizer? Não sei. Verdade. Mas eu não cobro, eu nunca cobrei isso de um funcionário. Mas para quem tem, eu reparo que essas pessoas crescem mais. E aí, como eu já tinha essa cabeça de dono e toda a responsabilidade acabava ficando comigo, quando eu abri o meu negócio, eu não tive esse frio na barriga de, sabe, nossa, agora é o meu. E eu achei que eu ia ter. Mas estava tudo muito natural. É o mesmo mercado, os mesmos clientes. Modelo de negócio? Eu tirei um funcionário bem treinado daqui e levei para cá para ser gerente. Então eu já estava mexendo com alguém que eu já conhecia. Era o mesmo sistema, os mesmos processos. Foi só pegar assim, eu falo que a Santos e Silva é a faculdade, onde eu vou formando gente, estruturando processo, e aí eu vou replicando isso. Igual hoje já tem outra empresa, que é a Renova Atacadista, que atende os nossos concorrentes.
que eu não posso fazer isso na mesma empresa. Tem que ter uma empresa, eu acho que isso aí você sabe mais do que eu, né? Tem que ter uma empresa diferente, é igual uma marca que quer atender, você tem uma marca de grife que atende classe A. De repente ela quer fazer produto para classe C. Sim. Ela tem que lançar outra marca para fazer isso, não é? Perfeito. Então é quase a mesma coisa. Então hoje tem a Santos e Silva, a Máxima Atacadista, que foi essa da proposta, né? Vamos trabalhar junto. E aí agora no ano passado, em maio do ano passado, faz um ano amanhã, surgiu a Renova e também tem uma viagem lá no Acre, que é um caminhão trabalhando lá. Então são 4 empresas, né? E a novidade que a gente tá lançando aí, no finalzinho a gente fala sobre ela. E aí quando a gente vai falar sobre essa questão de liderança, eu reparei que, cara, quando você trabalha a missão da empresa e trabalha muito bem cultura e dá liberdade para as pessoas trabalhar e realmente tenta ser um líder e não um chefe, você forma uma galera. Eu falo que a minha equipe é a melhor equipe do nosso ramo. Cara, não tem igual. E não é só eu que falo. É quem importa. É o cliente que fala. Quem tá ali, né? Eu recebo tanta mensagem, Derek. Eu tô fazendo esse trabalho no Instagram, e no meu Instagram você não vê eu vendendo produto. Eu quis começar um trabalho de educação para o nosso ramo, e eu tô atingindo gente que não é do nosso ramo. Tem hora que eu acho que no Instagram tem muito mais gente que não é do ramo do que quem é, porque acaba que produto, processo, pessoas. Empresa é isso, né? É isso. Não vai mudar como que você faz, o porquê que você está fazendo. Mas no final, muita coisa é aproveitada por todo mundo. E eu comecei no meu Instagram fazendo esse trabalho para mudar realmente a mentalidade do meu cliente, cara. Porque assim, a gente tem um ramo próspero, a gente não tem número, e é ruim não ter número, mas eu acredito que é um dos ramos que mais traz dinheiro de fora para dentro da cidade. Não, inclusive eu tenho um número, viu, Wilton? Você tem? Agora... em 2020, a pandemia foi 19, né? 19, 20? Foi 19, isso. 20. Então, se eu não me engano, foi 21 ou 22. Tem uma empresa aqui da cidade que faz grandes empreendimentos e tudo. E ela contratou uma pesquisa para tentar entender o quanto as vendas, né, a rifa impactava direta e indiretamente o comércio e tudo mais aqui, sabe? Naquela época, lá atrás, dava mais de 78% de impacto dentro do comércio. Mas eu faço um cálculo e você vai... Eu imaginava assim, 40, E depois em off eu vou te contar a empresa que foi, pra você saber que essa empresa, né, não divulgou isso. Eles utilizaram para fazer um investimento voltado para isso, e grandes empresas que vêm numa cidade diferente, ou grandes empresas que estão na sua própria cidade, quer fazer um aporte ou quer fazer um investimento, não dá para você botar um dinheiro numa aposta. Você tem que ter dados, né? Então, na maioria das vezes, você, independente do tamanho da sua empresa, se você quer fazer uma campanha, quer fazer uma promoção, entende, busca o dado, pergunta para o seu cliente o que ele gosta, porque se você mora numa praia e você quer dar uma viagem para Gramado, talvez o seu cliente não gosta do frio, então não adianta ser Gramado. Talvez você vai dar para ele um dia de rodada de lagosta na praia, ele vai gostar muito mais. Então a gente precisa ter o dado para a gente poder tomar decisões, né? E aí, se a gente fizer um cálculo bem simples, eu faço muito isso com os meus clientes lá, a gente tem algumas grandes empresas aqui que sim, que auxiliam muito Lago da Prata no seu desenvolvimento, né? Só que quando a gente fala das vendas, a gente fala de um grupo muito forte que busca um dinheiro lá fora significativo, escoa dentro aqui da cidade. E aí a gente tem os grandes distribuidores, né? E aí, que são grandes, e depois a gente tem uns médios, os pequenos, os que distribuem para ele mesmo, para a própria viagem, fabricante. Hoje, se pegar uma das maiores empresas aqui de indústria da cidade, talvez o maior salário que fica aqui, que seja gasto aqui na cidade, deve ser um salário, vamos pôr, de R$3.000, R$4.000. Os cargos de confiança hoje dessas empresas, a maioria delas vem de fora. Então, o dinheiro não está aqui da cidade. E se a gente pega aí um colocador hoje, né, que quiser trabalhar direitinho, que se empenhar, male, ele ganha os seus R$4, R$5.000 aí, né? Não ganha. Seus R$4, R$5.000. Só que a diferença é que ele vai gastar esse dinheiro aonde? Acho que 99,5% aqui na cidade, no comércio local, entretenimento, em diversão, em investimentos. Por isso que aqui grandes loteadoras, né? A gente vê aí lugares que, eu tenho algumas informações aí, a pessoa chega e compra 10 lotes. Sim.
de 200 mil. Então, são coisas que, assim, movimenta muito. Então, a gente não precisa nem aprofundar muito, mas o que o Wilton levantou é um ponto importante e é um ponto que eu tenho certeza que eu acho que é a figura certa para poder estar junto e cada vez mais levantar esses números, esses dados e trazer para você que trabalha de porta a porta, que seja como rifa, se denominar você assim, que seja vendedor de porta a porta, seja representante, mas para cada vez mais formalizar, mas para a gente entender e, acima de tudo, conseguir mais coisas, né, desse cenário que é extraordinariamente, quando a gente conta fora daqui como que funciona a economia das vendas, o pessoal fica até sem entender, né? Eles assustam, assim, Essa de não semana saber veio o que um tá acontecendo. fabricante aqui, o cara ficou assustado, ele ficou admirado. O cara entrou na empresa e falou, irmão, eu tô assustado com isso aqui, com o que vocês movimentam e tal, com o tamanho do mercado. E quando você vai para o mercado de porta a porta, Lagoa é um grão de feijão, bicho. É o Brasil inteiro que você tem os vendedores ambulantes. Eu conheço gente muito maior do que qualquer um aqui de Lagoa. Cara grande. Só que Lagoa chama muita atenção, porque é muito. Tem um cara muito grande lá no Rio de Janeiro, mas ele tá praticamente sozinho lá. Entendeu? Mas Lagoa, você chega aqui, Lagoa, Samonte e Moema, cara, as 3 cidades de Paraíba também, as 4 cidades têm um mercado que movimenta muita mercadoria e gera muita oportunidade. Aí, igual você falou, aí você tem, cara, quando eu gosto das datas, né? Quando dali, antes do dia 20 de novembro, por que dia 20 de novembro? Porque todo mundo tem que sair até nessa data, falando os grandes principalmente, que é viagem grande, tá? De 30, 40 dias, esses caras têm que sair até dia 20 de novembro, porque tem que chegar pro Natal. Se ele fica 30 dias, chega dia 20, dia 22, 23. Aí quando você pega do dia 1º de novembro até o dia 20, repara que a cidade dá uma movimentada maior. Por quê? Esses caras, tá tudo aqui, tava todo mundo viajando, de repente chega todo mundo. Barzinho em Lagoa, todo mundo fica assustado. Os fornecedor meu que vem de fora, que anda nessa... Irmão, como é que pode uma cidade dessa? Que é pequena e que os barzinhos tá cheio quase todo dia. Se abrir todo dia, dá movimento todo dia, né? E, bicho, é por causa desse movimento. Um chega, ele fica aqui 10, 15 dias, então ele vai sair com a família, ele vai no restaurante, ele vai numa loja, ele vai no barzinho todo dia. E aí quando ele viaja, chega outro. E aí vai fazendo vai tendo essa rotatividade. Só que quando dá essa data de novembro e depois o início de janeiro, é a data que tá todo mundo aqui carregando para fazer a última e depois fazer a primeira. Então por isso que dá esse volume maior. E aí eu comecei a trabalhar essa parte da educação, porque dá para melhorar mais. Cara, dá para melhorar mais. E se eles melhorarem mais, melhora mais para a cidade, né? Melhora a cidade, melhora para todo mundo. Aí no meu Instagram eu comecei esse trabalho. E aí agora toda sexta-feira, na loja, aí o que aconteceu no Instagram? Começou a chegar muito público diferente. Falei, cara, então dá para, acho que a palavra é impactar, né? Dá para impactar outras áreas. Então por que eu não vou fazer? E aí eu comecei a ficar mais genérico no Instagram. E no grupo de clientes da loja, eu faço toda sexta-feira uma videoaula de 5, 6 minutos com a linguagem deles. Porque toda hora que eu vou conversar com alguém, eu falo assim, você fala fácil. Eu entendo o que você fala. É porque comunica certo. Porque eu já entendo a linguagem deles. Eu sei como que o cara vai entender na hora que eu for falar. Não adianta eu falar que vamos fazer uma DRE da sua empresa? Ou não, vamos fazer um fechamento da viagem, cara? O dinheiro que sobra, não, lucro líquido, não, o dinheiro que sobra. A despesa fixa e variável, não, vem cá. Eu consigo simplificar isso. E no final, é só um nome bonito ou um nome simples. O importante é o resultado. O importante é o resultado no final. Então, se a gente começar a fazer essa galera entender e até um projeto que eu tenho agora para o mês que vem, ele vai até gravar lá para a gente, dia 10 de junho, eu vou fazer um treinamento que a ideia é a primeira mudança de mentalidade. Sair da cabeça de vendedor, que eu sou só um vendedor e dono de viagem, que eles falam isso. O que você faz? Eu sou dono de viagem. Para empresário. Que só do cara, tá gourmetizando o nome? Pode ser. Não importa o jeito que você vai pensar. Mas só você virar a chave, o que eu tenho é uma empresa, e não é um caminhão vendendo na rua, eu tenho uma empresa que é um caminhão vendendo na... Você já começa a mudar a sua mentalidade. Muda. Então, como que uma empresa se comporta? Aí eu comecei lá da base. Agora a gente está, amanhã é feriado, mas a gente está na 12ª videoaula.
Olha aí, cara, que top. E aí a gente vai fazer esse treinamento no dia 10 de junho. E eu tô criando uma comunidade. Eu vou fazer isso, cara, a gente vai criar um grupo com todos esses clientes que estão interessados em melhorar, porque, cara, a educação mudou minha vida. Gente, Will, tu até pegou um gancho aqui, porque de fato é tão legal de ver essa história. E aí eu tava, gente, tava vendo de fora, viu? Tava vendo o Instagram acontecendo. E aí falei com o Wilton, vamos bater papo lá de liderança, mas lógico que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. E aí, Wilton, é muito interessante porque um dos módulos da mentoria que a gente atende os nossos clientes, a gente tem um módulo que chama 30 maneiras de vender mais. Todo mundo quer vender mais, né? Se você perguntar, acho que qualquer empresa, se você quer vender mais, você quer vender mais. Só que você não consegue vender mais sem uma estrutura. Você até vende, mas às vezes você cria um problema muito maior para você mesmo, porque aí você não tem uma entrega em tempo hábil, você não consegue. Você não E aí, preparou antes. não preparou o terreno. E aí, um dos pontos que eu falo nas 30 maneiras de vender mais é que você pode ensinar o seu cliente, capacitar a equipe do seu cliente, treinar o seu cliente. Porque o seu cliente, se ele tem um nível de consciência maior, se ele expande mais o negócio dele, ele vai se organizar melhor e ele vai comprar mais com vocês. Então, Derek, mas o meu cliente não é um atacadista, ele não é um revendedor. Tá, mas o produto que você trabalha, você expande o nível de consciência do seu cliente? Exemplo, a gente trabalha com óculos. Só que lá a gente vende muito, por exemplo, um óculos da Meta em parceria com a Ray-Ban e a gente fica até sem ter o produto para vender, porque eles têm uma certa logística de entrega de quantidade desse produto. Só que enquanto a gente está esgotando os nossos produtos, porque a gente aumentou o nível de consciência do nosso cliente, ensinou a usar, mostrou a necessidade, mostrou que é legal, que vale a pena o investimento, tem muitas óticas do Brasil inteiro devolvendo o produto. Pedindo Entendi. devolução e trocando. Por quê? Porque o nível de consciência do cliente deles está baixo para receber um produto daquele. Porque é uma coisa muito nova, muito inovadora, né? E aí, quando a gente vê o Wilton passando por todo um processo de estruturação da empresa, para lá na frente chegar e mudar o nível de consciência do seu cliente, para que o cliente aqui aumente o nível de consciência dele e impacte a mulher que está lá na ponta, que faz a revenda do produto, né, na própria cidade. Gente, dá para entender, e assim, para mim fica muito claro que é o jeito que a gente se apoia na metodologia dessa forma, que não tem como você ser grande sem você ter uma base. Não tem como você ler uma página inteira de um livro sem saber desenhar a letrinha A e B, sem entender o que é sílaba. Porque a galera esquece disso aí, né? O pessoal O esquece. cara quer inovar, ele quer colocar um showroom, uma loja linda, ele quer gastar com estrutura top, e às vezes até atrai gente, atrai venda, mas na hora que esse pessoal entra, o cara não volta. E vira uma bagunça. Ele vira uma E aí, bagunça e não volta. são vocês, empresário, se você não tem tempo para nada, olha o que o Wilton falou, quantas empresas ele está tocando, está na frente, está como founder, está como fundador, está como sócio, e está abrindo mais, não está parando por aí. É lógico que eu vejo ele trabalhar, eu sei que ele é um cara de rotina, eu sei que ele é um líder presente, mas consegue ter outras frentes, consegue fazer com que as coisas aconteçam, porque você tem um processo a ser seguido. E aí eu peço para você que está aqui nos assistindo, que se você se deu conta agora, que eu sempre falo isso, não, nunca falo assim, ó, agora anota. Então, se você se deu conta agora que tudo que foi falado aqui, tudo que o Wilton explicou, desde quando ele começou lá atrás, com os valores da família dele, né, com a educação financeira que a mãe dele passou para ele, da forma como ela tinha para passar e que ele entendeu, do quanto ele, como colaborador, investiu dentro do lugar que ele está, ele empreendeu. Primeiro, com o trabalho dele, com o posicionamento de dono, para que depois, futuramente, ele colhesse os frutos. Sim. Porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de pessoas. E talvez você que está aí como colaborador, como CLT, talvez o seu patrão está precisando de um Wilton, de um Derek, que comigo também aconteceu isso na Ótica Lago da Prata. Muita gente acha que eu sou o dono. Só que lá eu sou um gestor. Estou zero do contrato social. Só que eu empreendi ali. Através dali surgiram outros negócios, porque o mercado enxerga. E se você talvez está num lugar, né, Wilton, que o lugar não está te enxergando, você pode ter certeza. Se você entregar e o lugar não te enxergar, o mercado te reconhece. Mas, de toda forma, isso vai acontecendo e transformando. E aí, pegando o gancho de liderança, Hilton, que eu, inclusive no seu Instagram, estava vendo essa semana, teve o almoço, né? Do Dia dos Trabalhadores. O da Ótica Lago da Prata, inclusive, vai ser amanhã. E amanhã nós vamos trabalhar. E aí você pensa, Derek, como é que é sacanagem?
O meu time escolheu esse dia, e foi escolhido por eles, inclusive, para a gente fazer uma demanda de entrega maior que a gente tem para fazer, um processo de organização, e quem marcou no calendário, quem decidiu foram eles. Muitas das decisões, igual o Wilton falou, eu passo para o meu time fazer. Então eu também chego, gente, tal dia nós temos que fazer, escolham o dia, qual que vocês preferem. E aí, eles brincaram, se fizer o almoço, nós vamos fazer tal dia. Eu falei, então bora lá. Mas aí, eu vi no Instagram, vocês fazendo um almoço lá, vejo campanha de vocês, mas eu vejo essa presença muito constante sua ali à frente de capacitar seu time, de estar junto, de liderar. E você falou sobre a questão de, às vezes, medo, né? De vir pela dor e não pelo amor, mas eu vejo na sua liderança uma liderança muito assertiva e muito próxima do time. Acontece isso muito comigo também, com o meu time, que ninguém lá acha ruim comigo, ninguém lá faz cara feia, muito pelo contrário, eles gostam muito de mim. Os seus cônjuges, né, a família deles gostam muito de mim também, porque a gente tá junto ali e tudo. Essa liderança, e que eu vejo em grandes players também, que é a mesma liderança que eu vejo em você, é a liderança que eu acredito que tem mais durabilidade em empresas. Mas aí, Hilton, como que é você hoje, com esse amadurecimento que você tem de liderança, mas você vê que você pode formar com o seu trabalho, formar outras pessoas aqui, que, se Deus quiser, vão estar junto, mas que também podem dar o seu passo, né? E como que você está entendendo esse processo de capacitar os seus clientes? Porque tem gente que aceita, tem gente que não aceita, e isso vai ter dentro do time, né? E isso vai ter também ali quando a gente vai trabalhar os nossos clientes. Como é que hoje você lida com essa sensação de que o nosso trabalho, às vezes, ele faz muito sentido para uns e para outros também não faz sentido? Ô, Derek, no time, você falou um negócio aí que é um princípio nosso lá que eu aprendi no livro do Joel J, que é pessoas precisam de pessoas. Eu sempre valorizei muitas pessoas que estão comigo. Mas quando a gente lê o termo, né, ficou legal, eu falei, cara, isso aqui tem que estar na parede. E não é só da boca para fora, é realmente, cara, entender que a gente precisa do outro. Então eu tenho um turnover lá, que é a taxa de demissão, vamos falar assim. Taxa de demissão não, de quem quer sair da empresa. Nos últimos 5 anos, eu posso estar enganado, mas não é longe disso. Não teve, de 75 pessoas numa empresa e 15 na outra, eu não tive 5 pessoas que quis sair da empresa. E assim, e dessas 5, uns 2 aqui saiu assim, ó, estou indo viajar. Se der errado, pode voltar? Aí a gente teve demissões. Só que dessas demissões, a gente teve uma galera agora, no início do ano, que me pediu outra chance. Eu errei com você. Cara, eu quero voltar para aí. Porque a gente criou um ambiente realmente bom de trabalhar. É fácil? Não, não é fácil. Trabalhar é difícil, cara. Né? Mas a gente criou isso. Só que quando você consegue criar um ecossistema que realmente você valoriza as pessoas, eu falo que nada acontece na empresa se faltar gente em um setor que seja. Então, cara, não adianta eu pegar, sei lá, 10 milhões de reais e colocar dentro da máxima se não tem o cara que compra a mercadoria. Ah, mas tem um cara que compra, mas não tem quem recebe. E aí? Ah, vendi 1 milhão. E quem vai separar? Não, não tem. Então todo mundo tem a mesma importância. Só que aí você pode falar assim, time, é hipocrisia sua, porque você paga uns mais do que os outros. Eu estou falando sobre importância para girar. Você ganhar mais, aí é o que eu falei, é o mercado que precifica. Quanto mais habilidades você tem, mais raras são essas habilidades, mais você vai ganhar. Só que quando você olha para a loja, vamos pegar a Sandy Silva, quem entra lá consegue enxergar um histórico muito bom de gente que cresceu ali dentro. Eu evito ao máximo trazer gente de fora da empresa para colocar em uma vaga que outras pessoas querem. A não ser que realmente eu não tenha o perfil ali dentro para aquilo. E eu já errei, até quando eu não tinha o perfil, eu empurrei. Deu errado, mas eu tentei. Então, assim, eu tenho várias histórias que são case lá na loja. Isso aí te ajuda a ter um time que quer entregar mais, porque sabe que eu realmente vou dar oportunidade. Eu falo que depende de 2 coisas para você crescer. Depende de você, que não depende de mim, depende do Derek, e depende de sair a vaga. Porque às vezes você está entregando, e eu não tenho a vaga ainda, você vai ter que ter paciência. Mas aí você olha lá,
No financeiro, eu tenho um cara que começou separando mercadoria. Todos os líderes de setor lá do estoque, os caras começou ali na separação e estoque, recebendo mercadoria, carregando caixa. Uma das histórias mais legais que a gente tem lá, a segunda melhor vendedora do mês passado era faxineira na loja. Então essas histórias faz com que outras pessoas entrem ali dentro, olhem e falem, opa, aqui dá. Cara, aqui tem oportunidade para mim. E não é eu que vou falar e vender essa ideia. É só você entrar e olhar. É cultural, né, gente? É Por isso cultural. que eu fico vendo muitas empresas e muitos grandes players aí querendo vender essa ideia, sabe, gente? Que é só uma história de você desenvolver uma cultura e pregar na parede. Às vezes pode até não estar escrito, pode até não estar pregado, mas se isso é uma cultura vívida na sua empresa, isso faz uma diferença gigantesca. Para você que tem empresa com mais de, vamos pôr aí que já começa a ter cargo de liderança, com mais de 10 colaboradores, você tem que pensar, será que você faz um plano de carreira? E aí tem empresa que faz um chumaço desse tamanho de plano de carreira, só que na hora que vai contratar um líder, contrata de fora. Então, será que realmente tem uma cultura? Então, quando o Wilton disse isso, olha, ele disse, a gente colhe na própria horta. Agora, vai depender de duas coisas, que é o que eu falo do sucesso. Ele é a junção de você ter a oportunidade e, segundo, você estar preparado. Isso é difícil. Não é sempre que acontece, né? É todo mundo que vai chegar e vai ter as mesmas oportunidades. Quanto tempo que você se preparou, você foi ao mercado, você viu que talvez não era tão legal, retornou, voltou, conseguiu oportunidade, apostou. Você apostou, né? Será que eu vou? E aí? Vou largar essa oportunidade, ganhar talvez menos imediato agora, para ter mais na frente? Então é a junção da oportunidade com a preparação. Mas lá, com o Wilton, com os liderados dele, tem uma clareza de tipo, eu vou entregar o meu. Porque vai que aparece a oportunidade. E eu tenho certeza que eles vão olhar para cá e não vai trazer uma pessoa de fora se eu tiver a capacidade e der tudo certo. Gente, vocês estão percebendo? Por isso que eu gosto de bate-papo. Porque não é uma aula. Se fosse uma aula, talvez a pessoa já estava entediada. Só que você, como tá na sua casa aí, ou às vezes está escutando, você tem que pensar, que pontos eu falo na minha empresa? Será que eu não tenho um plano de carreira dessa forma? Será que eu estou trazendo pessoas de fora e valorizando mais o de fora do que o que eu tenho aqui dentro? E eu estou deixando as pessoas frustradas? Alinhe expectativa dentro do seu negócio. Isso já reparou um negócio? E até esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, a pessoa pediu para falar sobre isso. Que tem gente que é o tal da grama do vizinho, né? Então, cara, eu preciso de alguém pro marketing da empresa, um videomaker. Mas o cara top é o Felipe que tá lá na empresa do concorrente. Que o cara é top demais. E tem um ali do seu lado, seu. Mas o top é aquele cara. E aí vai, faz de tudo e traz. Aí desmotiva. Só que quando o Felipe vem e entra, ele era top, era lá, que você via de longe. Ele não é aquilo, talvez ele era pior do que o seu que tá ali do seu lado. Mas você cria dois problemas. Você cria essa expectativa falsa e você não valoriza o seu. E aí você não resolve o problema maior, que é o marketing da sua empresa, no caso. E desmotiva todo mundo, porque todo mundo está vendo isso. Seu time inteiro está vendo. Aí quando você perguntou, cara, como que você lida com um cara que não vai entrar ali, não vai ter essa mentalidade? Eu falo que eu vou precisar de, por exemplo, vamos pegar uma função lá na loja, o cara que descarrega. Eu vou precisar de descarregador a vida inteira. Ah, esse cara não tem essa cabeça de se envolver nas empresas. Mas lá onde ele faz? Tá legal? Descarrega direitinho? Descarrega. Mas amanhã não quer. Eu vou precisar a vida inteira. Pode ficar aí. Vai ficar aí 10 anos comigo. Porque não é todo mundo também, né, que quer crescer. Tem um cara que quer ir ali, fazer o dele, só aquilo ali, faz bem feito e vai embora, bicho. A gente fica com esse negócio. Um dia minha esposa falou, cara, você acha que todo mundo quer crescer? E eu que eu fui atinar. Você acha que todo mundo quer crescer? Você fica com essas ideias aí. Não é todo mundo não, filho. E realmente não é todo mundo. Mesmo. E tem gente que quer, mas entre querer e agir, a distância tá gigantesca. Ah, eu tenho um sonho. Mas não faz nada para isso acontecer. Então não quer de verdade. Porque quem quer, o cara corre atrás. Então assim, agora, quando a gente vai para o cliente, que é a mesma coisa, cara, e aí eu tenho um monte de gente que está sendo afetada. Mas a maioria não é, ué. Se eu conseguir mudar 10 aqui, e esses 10 tiver resultado,
esses 10 numa cidade de 50 mil habitantes, vai nos barzinhos e começar a comentar o que está acontecendo, vai gerar. Porque eu estou vendo uma mudança no nosso mercado, que é o estilo de venda. A gente está no e-commerce, a gente não está no marketplace, não tem um site próprio, mas a gente está vendendo pelo WhatsApp. É e-commerce ou eu estou errado? Sim, sim. É o canal que vende e-commerce. A gente está no e-commerce. Quando eu percebi essa mudança, quando a Máxima começou, porque aí eu entrei, pensa aqui, eu sou a Máxima e eu vou entrar no mercado, eu desse tamanhozinho, eu vou entrar no mercado onde todo mundo é grandão. Mas eu vou. O que eu vou fazer? Como que eu vou entrar? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque preço eu não vou dar conta. E aí, eu falei, eu vou começar primeiro buscando novidade. E aí eu comecei a aumentar o valor dos produtos. Como assim? Tinha essa xícara que todo mundo vendia de 80. Só que aí, eu fui lá e busquei uma xícara térmica, sei lá, com tampa não sei o quê, que agora ela é vendida, e eu tenho que vender por 120. O cliente olhava e ele conseguia enxergar o valor ali. Não era o mesmo produto mais caro. Eu buscava produtos diferentes com valor maior. Não, mas isso não vai vender. Irmão, se alguém fabricou, é porque vende. Só tem que achar quem vai comprar. Se o chinês está trazendo, alguém está vendendo esse negócio. Tem alguém que compra. E aí a gente começou assim. O que era o problema? O meu concorrente vinha, na outra semana ele comprava e punha também. E punha mais barato. Eu falei, não, pode deixar. Nós vamos dar conta. E aí eu falei, vamos agora trabalhar entrega. Vamos trabalhar o nosso serviço. A gente parou de vender produto. Como assim? Agora a gente vende serviço. Porque produto todo mundo é igual. Vou ficar brigando preço? Não, vamos posicionar, ué. E aí, quando eu cheguei à venda do WhatsApp, o que o meu cliente estava fazendo? A gente pegava aqui e tirava uma fotinha para ele, sei lá, assim. E mandava para ele. Era o marketing para o meu cliente. E aí eu vi alguns clientes que estavam repostando essas fotos. Falei, opa. Aí surgiu a missão. Minha missão é fazer meu cliente vender mais. A missão das duas empresas é fazer nosso cliente vender mais. Tem dia que eu acordo, não é todo dia, mas tem dia que eu acordo, o que eu vou fazer hoje? Para esse cara vender mais. Eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para ele vender mais. E aí, eu comecei a mudar o estilo de foto e de vídeo. Eu parei de falar com ele. Eu comecei a falar com a cliente dele. E aí agora, aí a Michelle começou a gravar, Michelle, você vai mudar o jeito de falar. Como assim? Meninas, olha essa xícara que chegou aqui na loja. Essa caneca é isso que eu uso pra isso, que não sei o quê. E o café fica até mais gostoso. E aí os caras começaram só a repostar todos os vídeos nossos. Repostando. E aí o mercado começou a mudar. Já tinha mudança. A gente só melhorou o que estava acontecendo. Não foi eu que inventei venda de WhatsApp. A gente só melhorou como que eu ia divulgar. Porque eu tinha um problema assim, ó. Você vinha aqui me comprar, aí você ia me comprar um cosmético. Um shampoo de cabelo. Você entende de shampoo de cabelo feminino? Nada, né? Zero. Só que se você for pra rua e mostrar pra mulher, você vai vender. Ela entende mais que você. Só que aí, chegava lá, a vendedora era um produto novo, a vendedora explicava, ou vinha o dono da empresa, o representante explicava pra mim a vendedora. Aí você sabe como é que funciona. Ele explica 100%, ela pega 50%. Isso. Aí ela vai explicar pro meu cliente, ele pega 50%, que agora é 25% do total. Ele põe no caminhão dele, o vendedor dele nem fala. Nem fala. O produto chega na rua, talvez não tá vendendo, porque a mulher não... Eu falei, opa, peraí. Eu falei, irmão, eu quero um explicativo aqui. Então agora eu vou chegar na cliente antes do meu cliente querer comprar o produto. E aí ele reposta, vende, chega na loja, quero tantos desse. Hoje eu vejo muito assim, né? Eles já saem muitas das vezes com os pedidos já mais ou menos esquematizados e pronto, porque já adianta lá. Eu tenho cliente nosso que trabalha com viagem e que inclusive é cliente da nossa consultoria, que faz tráfego pago e faz anúncio com influencer local da cidade. A menina que é influencer. Imagina assim, gente, vem um cara, a gente vê que tem um circo aqui, certo? O tráfego pago do circo. O tráfego pago do circo tá chegando em todo mundo aqui em Lagoa da Prata, independente de quem seja. E aí tem avião passando, tem o Dedé Santana falando, Faustão e por aí vai. E mesmo assim eles pegam um influencer local aqui e faz isso. Então, galera do Porta a Porta tá fazendo isso. Tá vendo o mercado diferente. E olha aqui,
a empresa, o Wilton chega e fala, eu vou facilitar a sua vida. O cara não importa, tá, gente, dele pagar um pouco a mais aqui, porque tudo que a empresa oferece por trás vai fazer com que ele venda mais. E isso nós estamos falando do mercado, que vocês que não são daqui de Lago da Prata talvez não vão compreender, mas o mercado que, às vezes, não é o caso da empresa Wilton, mas às vezes a pessoa deixa de comprar por causa de 15 centavos, né, Wilton? Deixa. Por causa de 15 centavos, porque o volume é grande. E lá na ponta, isso vai se dissolvendo com todo o custo e tudo mais que tem. Então, quando aumenta o nível de expansão do cliente, isso muda muito. Mas imagina, o Wilton deu exemplo aqui, 75 numa empresa, funcionários, né, colaboradores e 15 em outra. Você precisa fazer com que todo mundo entenda isso, que viva essa questão do propósito, da cultura, mas acima de tudo, do foco de estar com esse cliente. E aí, Wilton, gente, todo nosso podcast eu falo, a gente fala que é 1 hora, já deu 1 hora aqui. E tem tanta coisa, acho que vou ter que marcar 2 com o Wilton, que eu queria trocar ideia com ele, mas, Wilton, porque eu acredito muito no exemplo. Sim. E aí, para quem não conhece ainda o meu trabalho, se estiver vendo a primeira vez, vamos seguir nas redes sociais, vai seguir a minha empresa. Quem não conhece o Wilton, mesma coisa. Graças a Deus, nosso podcast, galera manda mensagem, nunca tinha te visto e tal, é muito legal, adoro receber, mandem para mim. A gente está aqui porque se cada um de vocês que nos assistem, se pegar uma coisinha que fez sentido, nós já estamos cumprindo, eu cumpri a minha missão que Deus trouxe para mim e que eu tento fazer a cada dia. O Wilton a dele, de impactar as outras pessoas com a liderança dele, mas acima de tudo, a gente poder mudar qualquer coisinha na sua empresa aí, certo? Mas aí eu vou pedir para o Wilton dar só alguns exemplos, que eu sei, eu acompanho ele, então eu sei as coisas que são feitas, né? Mas eu acredito mais no exemplo, Wilton. E me conta aí, você já falou um pouco da cultura, né? Mas eu vejo muito você movimentar o seu time. Sim. Movimentar de que forma? Aí você vai dar alguns exemplos aí, mas vou só refrescar para poder contextualizar para você, né? Mas trazendo pessoas de fora, faz um clube da leitura, faz uma campanha de venda aí. Dá uns exemplos para nós, ou talvez conte uma que você achou que é mais interessante, que você faz para o seu time se movimentar, porque o trabalho, gente, são 8 horas para todo mundo. As 8 horas vão mudar de acordo com o que você estimula o seu time. Hoje era 7, último dia do mês, quase 8 horas, eu acho que a Lago da Prata aberta enquanto estavam todos os comércios fechados. Uma questão de como você estimula o seu time. Mas dá um exemplo, Wilton, ou se não dá uns exemplos aí picados, para a gente partir para o nosso final, que eu quero que o Wilton conta a novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas dá um exemplo porque para a gente ver e as pessoas pensarem que esse exemplo pode arrastar e eles podem, talvez, mudar a empresa deles aí com alguma coisa. Ô, Dérico, eu falo assim, para quem é empresário, você que você tem sua empresa, qual foi a última vez que um funcionário seu teve a liberdade de chegar para você e falar assim, eu preciso que você faz essa coisa do processo aqui, que é um negócio assim, é operacional mesmo, sei lá, uma entrega, eu preciso que você faça essa entrega aqui para mim. Se isso não aconteceu, não acontece, cara, você está liderando de forma errada. Porque se o seu funcionário não tem essa liberdade, cara, eu preciso que você faça isso aqui para mim. Eu tô com essa demanda muito grande, eu não vou conseguir, a gente tem que entregar, eu preciso que você faça essa entrega para mim, dá para fazer? Se o seu funcionário não tem essa liberdade, você está liderando, você não está liderando, você está chefiando. Porque quando ele tem essa liberdade, é que ele entende que você está ali para ajudar e você está liderando pelo exemplo. Então, eu não vou ficar o tempo inteiro lá no operacional entregando pedido. Mas se é uma urgência, o cara chega. Acontece, na empresa acontece direto. Hoje eu fiz uma entrega. Preciso que você faça essa entrega para mim. Cara, na hora, me dá aí, que a gente não vai conseguir, me dá. Eu preciso que resolva esse problema aqui. Amanhã a gente tem que vir, tem a entrega do fulano, do Beltrano. Como que a gente faz? Me ajuda a resolver isso. Cara, separar pedido, entrega pedido, fazer venda, atender cliente. Eu falo que eu falo que eu sei fazer de tudo um pouquinho na empresa. Eu sou o pior em tudo, mas eu quebro um galho para te ajudar a fazer. Começa a reparar isso na sua empresa. Se o seu funcionário está tendo essa liberdade. Se ele não está tendo, começa não a falar com ele, olha, agora você tem liberdade para fazer isso, que ele não vai acreditar. Ele só vai acreditar quando você ir para o campo. Cola com ele. Só que eu já vi, por exemplo, você tem lá seus vendedores. E aí tem a comissão do vendedor. Aí o Dérico tem lá, quantos vendedores na ótica? Agora são 4. 4, beleza. E aí ela marcou com o cliente dela. Ela ligou, ela marcou o cliente, só que o cliente atrasou. E esse cliente dela chegou lá junto com outro cliente dela também. E esse cara não quer esperar. E aí ela vai atender o do horário.
e o Derek vai atender o outro. Só que o Derek, que é o dono da empresa, o gestor, não vai dar comissão para ela. Irmão, acabou. Acabou. Agora, faz a venda, falou, a comissão é sua. Ou um cliente que nem ela marcou, mas você sabe que é dela, você sabe que... Ou tô fazendo a venda aqui, mas a venda é sua, tá? Você ganha todo mundo, cara. Porque você não é que é cara... De toda forma, o dono, você não é o dono, você não tá ganhando em toda a venda. Ah, não, mas isso aqui é uma despesa a mais. Não é despesa, não, isso é investimento. Sabe? Tem gente que pega um monte de coisa e coloca tudo na bolsa da despesa. Mas muita coisa é investimento. Essa campanha que eu faço, acompanha no Instagram lá depois, eu faço uma campanha de vendas interna. Ela não é para os clientes. Eu faço para cliente, mas eu faço uma campanha interna. Vou falar, vai achar que é mentira. Ela não é para vender mais, não. Não é. Eu não faço ela para vender mais, não. Quer vender mais? Lógico que eu quero. Mas ela é muito mais para ter um mês descontraído. Eu pego o mês que mais vende, porque é um mês de pressão, mas eu pego para dar uma descontraída, para ter algo diferente ali no ambiente, para as pessoas começarem a dar risada. Aí tem a buzina que faz, que assusta. Aí agora a Maria lá na Santa Silva foi buzinar a primeira vez, ela deu um pulinho, falei, agora acabou. Filho. Agora, toda buzina eu quero pulinho. Isso vai deixando um ambiente que... Trabalhar é difícil, eu já falei isso aqui. Mas se a gente consegue deixar um ambiente melhor, onde a pessoa acorda cedo, Derek, e não fala assim, ó, não é eu que tenho que ir para a ótica Lago da Prata hoje, não. Então, quando eu vou contratar, eu falo, se você acordar assim, me manda uma mensagem, não vem. Eu vou te agradecer. Você está sendo honesto com você. Comigo, mas com você primeiro. Porque se você vem sem querer vir, sua vida é mais ruim. Você está sendo desonesto com você. A vida do meu cliente vai ficar mais ruim, porque você não vai atender esse cara bem. Então não vem, não. Agora, quando a pessoa acorda, hoje o dia tá ruim, mas ainda bem que eu trabalho na ótica Lago da Prata. Porque eu vou para lá, é bom de estar lá. Cara, aí seu cliente, você acha que ele não vai ser bem tratado? Aí é o feedback que eu tenho dos clientes, são esses, cara. Cara, o que você faz? Eu falei, não é só eu, é uma galera, só que joga tudo para mim. Não é só eu. É uma galera inteira. Por quê? Teve um dia, acho que eu vou prolongar muito, né? Não pode. Teve um dia que um cliente, a gente lá tem um showroom onde você entra, e depois tem o galpão, onde o cliente tem acesso livre no galpão. E aí um cliente foi beber água e ele parou do lado do bebedor. E é onde passa todo mundo com os pedidos, carrinho separando pedido, todo mundo passa ali. Só que é regra na empresa. Se você vê um cliente sozinho, pergunta pro cliente, oi, bom dia, tá te atendendo? E aí o cliente parou ali bebendo água. Passou um, perguntou. Passou outro, perguntou. Passou outro. E eu olhando assim. Passou outro, perguntou. Aí ele começou a rir. Eu falei, irmão, vai lá pro showroom, porque aqui é regra. Todo mundo vai te dar bom dia e vai perguntar se você foi atendido. Então, é melhor você ficar lá. Aí eu fui perguntar, já te atendeu? Aí ele, não, fulano já me viu aqui, eu tô esperando ele. Então fica lá dentro. Não tem problema não, eu vou ficar aqui. Mas tá vendo, é cultural. O primeiro princípio nosso da cultura é seja obcecado pelo cliente, cara. É esse cara que faz você estar aqui. Se esse cara não entra na porta, você tem que sair. Isso. Porque ele é que garante o emprego de todo mundo. Esse cara que traz o sustento pra gente. Então ele é a pessoa mais importante na hora que a gente começa a trabalhar. Mas para mim, o meu maior ativo é meu time. Então se o meu time tá bem, cara, esse cara vai ser bem atendido. E é o primeiro cliente, gente. Então aí, para vocês dormir com essa pulga atrás da orelha, se você não tem colaborador, primeiro, é porque você não faz propaganda para atrair, tá? Porque do mesmo jeito que você faz propaganda para atrair clientes, você tem que fazer para atrair colaborador. E aí, não dá para você dar a boca para fora. O que o Wilton faz, vocês acham, gente, que outras pessoas que trabalham em outros lugares não vê um dia de descompressão, com buzina, com diversão, e não pensa assim, nossa, quando abrir vaga, eu quero trabalhar lá. Eu recebo tanto currículo. Não é? Nossa, eu recebo. E aí, a sua empresa talvez está patinando aí, porque não consegue contratar, não consegue fazer isso. Primeiro, porque não atrai. Depois, a pessoa chega na empresa, não tem um onboard, não tem um treinamento, não tem uma cultura clara. Vai ser difícil de você conseguir ter um resultado final com isso. Porque tem todo um processo por trás dessa uma hora aqui que a gente não consegue destrinchar para vocês. E aí, se está difícil, não tem problema pedir ajuda. Não tem problema você buscar uma alternativa. Mas, pelo amor de Deus,
Não busque alternativas genéricas e alternativas finais. Se você não está conseguindo nem ter um time, não adianta você fazer um programa de como você vai olhar os seus indicadores e as suas metas, não adianta você querer fazer uma convenção, não adianta você querer fazer meta para o seu time se você não tem nenhum indicador com segurança. E as rotinas precisam ser feitas. Wilton, você fica 60 dias sem ir na empresa? Não, Não tem como. não tem como. Não tem jeito, a gente precisa estar ali, precisa estar no tete a tete, precisa estar junto. E a empresa precisa gerar um ambiente que é agradável. Então, quando eu vi o almoço do Dia dos Trabalhadores lá, eu queria ir lá almoçar, porque era um É a franguinho. mãe que fez. Olha, a mãe dele que fez. Fica mais gostoso, sabe por quê? Porque tem um propósito por trás e, acima de tudo, tem um porquê disso acontecer. Então, quem quiser saber mais sobre gestão, busque ajuda, mas talvez você não precise ir num grande player. Você pode mandar uma mensagem para o Wilton, não que ele não é um grande player, que eu falar de mim também, pode mandar uma mensagem para mim, mas a gente quer ir num cara lá de São Paulo, ou isso aqui, nada contra, gente. Mas, às vezes, a gente precisa começar a olhar para o que precisa ser feito de base na empresa, e é o que eu defendo muito a bandeira, começa do basicão. Começa da letrinha pontilhada do A e do B, para depois você querer ler uma página e depois, mais para frente, você lê um livro inteiro, beleza? Wilton, meu parceiro, antes de eu te agradecer, eu quero saber um pouquinho mais que você vai contar para nós aí, porque o homem não para, gente. A vida de quem é empreendedor, a gente sempre fica buscando coisas que a gente quer fazer diferente. E é sempre bom quando a gente vem com um projeto novo, dá gás, porque a gente começa a preparar uma coisa nova, a gente vê a paixão que a gente às vezes esqueceu um pouquinho daquela empresa mais antiga, renova na coisa nova, a gente volta para lá, né? Mas, Vitor, conta para nossa novidade aí. Tem coisa nova chegando? Tem, então, eu sempre quis ter a minha marca. Eu não sabia nem qual produto que seria, porque a gente trabalha com várias marcas hoje, né? E, cara, tem marca que ninguém nunca viu, e a gente põe na loja e a marca vende. Então eu comecei a notar, eu não preciso ser uma marca famosa para vender. A gente consegue construir isso ao longo do tempo, então tem que ter uma marca minha. Uma vez eu fui num curso em São Paulo e eu ouvi isso lá e ficou na minha cabeça. Cara, você tem que ter sua marca, você tem que ter sua marca. E aí, pensando e pegando esse gancho de agora, tá mudando o visual da galera, né? De usar a camisa mais básica. E, cara, vou fazer a minha camisa lisa, a minha camisa básica. Daí surgiu essa ideia. O nome, eu achei que ficou... Eu gostei muito do nome, porque eu falo, eu gosto muito do nosso mercado. O nome foi Ambulante. Ficou bem legal. O nome da camisa é Ambulante, o nome da marca, né, é Ambulante. É essa camisa que eu tô usando, uma camisa em algodão egípcio, com a ideia de praticidade e elegância, porque você consegue ir para academia com a camisa dessa, você trabalha, eu tô aqui no podcast com a camisa, eu posso sair com a minha esposa e usar a camisa, eu não preciso de pensar demais, porque a vida é muito corrida na hora de vestir uma roupa. A gente escolheu umas cores bem que vão encaixar ali com a maioria das calças e bermuda que você colocar. E é isso. A gente lançou ontem. Quero agradecer até todo mundo, cara, uma galera. O vídeo tá com 14 mil views lá. Olha aí. Todo mundo comentando, compartilhando. Já bora curtir, já Até tá o no seu Instagram. pessoal do marketing falou que eu tô criando uma comunidade muito forte, que todo mundo abraçou a causa, sabe? Tá no meu Instagram Tá já. no seu mesmo. Qual Tá. que é o Instagram, Wilton? É Hilton_Filho. Hilton Isso. Filho. E aí, E a tem gente um vai colocar presente, na tá? descrição Trouxe um também. presente pra Tem um você. presente Pega pra pra mim? mim, Felipe. Ué, não é possível. Aí, Filipão. Aí, ó. Gente, Peça aí, da ó. lanche pra você. Obrigado, meu parceiro. Olha aí, gente, ó. Depois você dá o feedback pra nós. Feedback lá, não, o que aqui que você com a achou. gente aqui o negócio é no automático. Ó, gente, que chique. E eu já vou vestir e como um passe de mágica, eu vou aparecer aqui já com a minha camisa do ambulante. Vocês vão ver aí. Vou ficar chique com essa aqui, ó. Felipe, ó, 1, 2, 3 e... Aí, gente, ó. Que bonito. Ah, vira modelo Gente, da ambulância olha agora. Eu de ambulante, Show. certo? Gente, você não acredita o conforto dessa camisa, não. Não é porque eu tinta aqui, não, mas parabéns. Eu acho que todo trabalho começa pela qualidade. Primeiro, você tem fé, porque fé é você imaginar. E segundo, você joga o sonho no que você acredita e na vontade. Mas bota qualidade, gente, porque a qualidade vai fazer com que as coisas se mostrem melhor para o outro. Viltinho, e o que você espera desse novo projeto? Já tão cedo, mas assim, com tanto, né, com tanto idealismo seu do que fazer e já as pessoas recebendo bem dessa forma. E o que você espera para esse futuro aí? Cara,
é a primeira vez que eu entro assim, sem criar aquela expectativa gigante no negócio, mas preocupado com fazer bem feito. Porque sempre, eu comecei a reparar que sempre que as coisas dão certo para mim, é quando eu começo a fazer aqui o basicão ali bem feito. É o que você estava falando aqui agora. Cara, vamos testar primeiro? Não, vamos fazer um produto, cara, então aí a modelagem ficou legal, o tecido não tem erro, o algodão egípcio é. Mas e aí, o que a gente vai trabalhar? Vai ter a logozinha aqui? Falei, não quero nada. Vamos fazer só por dentro aqui, você vai ver a logo. Cara, vamos lançar. Não tem pressa de lançar. Quais cores? Vamos definir tudo muito bem definido. Vamos contratar alguém para fazer o branding com a gente, essa ideia, para que vai ser a marca e tal. Vamos fazer bem feito, porque depois que fizer bem feito, aí tudo fica mais fácil. Cara, então, a expectativa nem tá assim, para onde que a gente está indo? Não, onde que a gente está? Vamos fazer aqui. Se a gente fizer aqui bem feito e fazer uma base boa, a construção em cima fica muito mais segura. Mas pelo que eu vi ontem, aí já começa a mexer com a gente. Mas primeiro é para o nosso mercado, né, para o ramo atacadista. No site eu não posso vender mais barato do que o meu cliente vai vender lá na rua. É uma preocupação minha, porque, cara, eu não atendo a esse cara, eu não vou atravessar ele, então ele vai poder usar o site como referência. Ó, essa camisa que eu tô te vendendo aqui, no site ela tá mais cara do que eu tô te vendendo, e eu te pago comissão para você vender ela aqui no site. Vai você não ancorar, paga. gente. Se você não faz isso, ó, o Will tá ancorando pro cliente dele. Você ancora no seu negócio, certo? Tem 3 produtos, 3 valores diferentes, mas começa dando preço do de maior investimento, certo? Então ancora, né? Apoia o cara. Tá vendo? Tá pensando no cara que tá lá na ponta, gente. Pensando no cliente dele lá, não só aqui, ó, ele quer preço. Tá pensando em como o cliente dele vai ter o seu produto lá na ponta representado e ancorado pelo próprio site, né? Muito bom, muito bom. Mas a ideia é essa, mas vai estourar, se Deus quiser. Que bom, meu parceiro. Eu estava numa palestra, depois tive a honra de conversar com o João Kepler. Ele é um aí dos Shark Takes que já se passaram, e ele estava falando que para ganhar dinheiro, primeiro a gente tem que ter. Aí às vezes é difícil você entender isso, né, em algum momento, mas eu vou levar para a realidade de qualquer um de vocês. Para você ver virtude em alguém, você tem que ter. Para você conseguir realmente ser um bom líder, você tem que ser um bom líder. Então você tem que buscar aprender, você tem que ir para campo, você tem que passar por coisas, você tem que ter vivências, experiências, tem que sentar na cadeira para aprender, porque a gente aprende coisa todo dia, mas acima de tudo você tem que ter vontade de querer fazer. Então, que seja de ter o seu negócio, para você ter tempo, e que o Wilton disse, veio de encontro com isso, Derek, agora assim, eu estou tranquilo, estou um negócio para o negócio caminhar. Tem muita gente que não tem nenhuma estrutura ainda no seu próprio negócio que abre uma outra frente. Não faça isso, porque essa tranquilidade que o Will está tendo de eu vou abrir, vamos tranquilo, é porque o negócio, os outros negócios já estão caminhando e tem uma base. Então pense, porque às vezes antes você dá um passo diferente, talvez estruture o seu negócio, e eu tenho certeza que você pode chegar cada vez mais longe, porque se você quer, tem possibilidade de você chegar. Obrigado, meu parceiro. Eu que agradeço. Foi muito Obrigado por você bom. ter vindo. Dava Obrigado 3 horas, né? por você ter tirado um tempo. Nós estamos aqui gravando num pré-feriado, véspera do Dia do Trabalhador, mas eu particularmente posso dizer por mim, amanhã eu trabalho, sou apaixonado pelo que eu faço, pelo trabalho, por impactar a vida das pessoas, e que você busque essa vontade, o que te move, e nem sempre, como o Wilton disse, vai ser talvez o dinheiro. Se você está muito em busca só do financeiro, talvez por isso que as coisas não estão acontecendo. Olhe mais para você, troque ideia com outras pessoas, porque pode ser que você ache o seu caminho de forma mais clara. Wilton, despede da turma aí, para você poder despedir dos nossos telespectadores e ouvintes, né? Se quiser deixar um recado aí para os seus liderados que te seguem aí, que eu tenho certeza que eles vão gostar, porque todo líder tem o time que merece. Sim, é verdade. Para os meus liderados, eu sempre falo, cara, muito obrigado por me deixar liderar vocês. Eu tenho um time de excelência. Eu tenho pessoas que ficaram muito melhores que eu em cada área que elas estão ali. Eu falo que o meu ali, o que eu mais sei fazer, e ainda não tem muito para melhorar, é escolher as pessoas certas e colocar ali nos lugares certos. Erro de vez em quando, né? Mas é normal, eu vou continuar errando, né? E para você que está ouvindo, quando eu entendi que
não era correr atrás do dinheiro. É quando você define quem que você quer ser. E aí você olha as pessoas que já são, olha os comportamentos dessa pessoa e começa a imitar isso, para você se tornar essa pessoa. Porque quando você fica só dinheiro, 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 dinheiro e esquece de novo, fazer o básico, não vai acontecer. Aí quando eu comecei a me tornar a pessoa que eu queria, eu acho que eu estou sempre correndo atrás de ser essa pessoa, que a gente está sempre em busca de algo melhor, aí a vida financeira começou a mudar. Não sou rico, não sou multimilionário, tá? Mas, cara, tá acontecendo. Eu falo que a empresa é rica, porque até hoje não faz retirada lá na empresa. Mas tá acontecendo. A mentalidade muda, você muda, até os seus desejos mudam. Quando você começa a se tornar quem que você quer se tornar. Porque às vezes uma coisa que você queria comprar, o relógio de 100 mil reais se torna uma futilidade. Um relógio de 1.000 reais vai te vestir super bem e você vai ver que aquilo era só seu ego falando, querendo mostrar para alguém que você tem o poder aquisitivo, mas quando você se torna, isso tudo acaba. E aí as pessoas começam a ver os seus resultados e ver quem você é de verdade. Eu tenho muito mais autoridade no Instagram por causa dos resultados que a gente tem do que porque eu falo alguma coisa no Instagram. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado por tirar um tempinho para assistir o podcast. Obrigado de novo por ter me convidado. Estou muito feliz. Foi melhor do que eu pensei. Achei que eu ia ficar muito nervoso aqui. Mas é isso aí. Sucesso para você. Bom, tamo junto. Sucesso para você também, Felipe. Felipe é parceiro meu aí também com a Ambulante, alguns outros projetos que a gente tá. É isso aí. Valeu demais. É isso aí, galera. Fica aí mais um podcast. Bora liderar. E tamo junto, como eu sempre digo. Bora pra cima. Valeu. Valeu.